Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal do ABC. Hoje é a nossa aula de número 10 do curso de Mecânica Quântica. A gente vai terminar de falar aí sobre a partícula livre. E para falar sobre a partícula livre, eu preciso definir a transformada de Fourier, né? Nós estamos acostumados à série de Fourier, né? Nos casos do oscilador harmônico ou da partícula no poço quadrado infinito, né? Em que havia um número discreto e a gente tinha que somar, né? No caso da partícula livre, nós temos uma variável contínua, então nós precisamos definir uma integral que é chamada de transformada de Fourier. Então, esse fator aqui, raiz de 2π no denominador, é convencional. Então, tem livro que escolhe 1 aqui, ou 2π. Tá. Mas a estrutura é sempre a mesma. Você tem uma função da posição integrada aí com uma exponencial complexa. Note que eu estou integrando isso aqui em x, então a única variável dessa função, f maiúsculo aqui, é a letra k. Tá? Essas integrais só fazem sentido se o módulo ao quadrado tem integral finita, certo? Ou seja, ela é de quadrado integrável. Tá? E se a função da posição for de quadrado integrável, devido ao teorema de Plancherel, a função f maiúsculo aqui também, porque essas duas integrais são iguais. Esse é o primeiro probleminha da lista 10 que eu vou deixar para vocês. Tá? Lógico, eu também posso definir a transformada inversa, que é nada mais do que o próprio f de x. Ok? Note que a diferença entre essa expressão e esta outra expressão aqui é simplesmente o sinal da exponencial complexa, que é e a menos de kx, aqui é e a mais de kx. Tá? E lógico, aqui eu estou integrando em x e aqui eu estou integrando em k. Certo? Para que serve isso? Né? Serve para a gente resolver, né, de uma vez por todas, o problema da partícula livre. Então, na aula passada, a gente viu que a solução da equação de Schrödinger dependente do tempo era, na verdade, um pacote de ondas. Né? A gente viu na aula passada essa expressão, onde esse ômega k, esse ômega k, né, no caso da partícula livre, é simplesmente k ao quadrado aqui e outras constantes. Certo? No instante inicial, né, você consegue ver bem, né, fazendo t igual a zero aqui, você consegue ver bem que, né, para t igual a zero aqui, né, que essa expressão é nada mais, né, do que a transformada inversa desta outra função aqui, o φ, né, o φ de k. Certo? Então, qual é o plano? O plano é o seguinte: dada a função de onda inicial, a gente vai calcular essa transformada aqui de Fourier, ou essa função φ de k aqui, certo? Vai determinar essa função φ de k e vai voltar aqui em cima nessa primeira equação para resolver finalmente aí a equação de Schrödinger dependente do tempo, certo? Ok. Note que por causa do teoreminha de Plancherel aqui, né, isso aqui é psi e φ, né? Só você trocar as letras aqui. Né? Se psi de x, que é a nossa função de onda, tem um caráter probabilístico, né, o φ também tem. Então, se eu normalizar, digamos, eu normalizo psi de x0 a 1, eu vou estar normalizando o φ de k a 1 também. Tá claro? Bom, vamos ver isso na prática. Então, ficou faltando isso. Então, imagine uma partícula livre que, inicialmente, ela tem essa forma aqui. É simplesmente um patamar, né, entre
x entre azinho e menos azinho, certo? Eu tenho um patamar e fora disso é zero, certo? Ok? Ou um retângulo, se você ligar os pontos. Tá? Então, qual que é a função de onda no instante posterior? Essa partícula é livre, então a gente vai poder usar o pacote ali da equação 1, certo? Mas, bom, vamos começar primeiro normalizando aqui. Ele não normalizou, né? O exercício aí, o exemplo aí não está normalizado. Então, eu vou começar normalizando. Vou partir aqui, então, que a integral do módulo ao quadrado de psi de x0, né, é igual a 1 sobre todo o espaço, porém, eu só tenho um patamar numa certa região, largura aí de 2A, né, certo? Então, fora disso, isso é zero, eu posso jogar tudo fora, né, e ficar simplesmente com o intervalo entre menos A e A. Aqui eu estou integrando 1 dx, então isso dá x, né, entre A e menos 2A dá o dobro de A aqui, assim, a largura. Então você tem uma base aí de 2A, né, vezes o módulo ao quadrado, isso é igual a 1, eu tiro então que o A é 1 sobre raiz de 2A, 2A minúsculo. Já achei então a normalização para essa função de onda. Então agora eu preciso calcular o φ, né? Isso também é conhecido como função modular aí, né? Ou simplesmente transformado, né, de Fourier da função de onda inicial, certo? Então eu volto na equação 2, eu copiei ela aqui para facilitar a nossa vida. Já sei que para fora de A é zero, então eu só preciso integrar, né, para o módulo de A menor, né, módulo de x menor que A, certo? Okay. Ou seja, entre A e menos A. Então a integral é simples, né? Esse A que eu já calculei, eu só substituir essa função aqui, que é A nesse intervalo, certo? Esse A já está aqui em cima, então eu vou juntar raiz de 2π com raiz de 2A, o raiz de 2, né, vai me dar raiz de 2 vai me dar 2, raiz de π com A vai ficar raiz de πA, eu só tenho que integrar essa exponencial complexa, né? Bom, facílimo, né? A integral exponencial é ela mesma, eu só tenho que tomar cuidado com esse menos IK aqui, sim? Então eu tenho que dividir por menos IK. Faço para x igual a para x igual a menos A, eu fico simplesmente com a diferença dos dois. E isso aqui é simplesmente o menos, né? Essas duas exponenciais complexas, a diferença aqui, isso é menos 2 vezes i seno de Ka, certo? Esse numerador aqui. Então, o menos i corta, o 2 corta, eu fico simplesmente com seno de Ka sobre K. E a constante aqui na frente. Achei φ, certo? O que eu tenho que fazer? Então, já fiz, né? Voltando aqui, já fiz essa parte, achei a transformada de Fourier. Vou ter que voltar aqui para construir psi de x de t, a função de onda para um instante qualquer, certo? Beleza, eu volto aqui com o meu φ, né? Eu tenho que deixar, né, tudo que tiver k aqui dentro, certo? Eu não posso tirar, mas essa constante aqui, raiz de π vezes a, vai bater nessa outra constante aqui, vou tirar π da raiz, tem uma raiz de 2 da definição, vai ficar a raiz de 2a, mas eu não posso tirar nem seno, nem k aqui, porque eu estou integrando em k. Legal. Agora tenta integrar isso. Não tem forma fechada. A gente diz que isso não tem, não pode ser calculado por funções comuns, funções elementares, por exemplo, não pode, você não consegue descrever isso aqui por funções trigonométricas ou polinômios, nem nada do tipo. Isso é extremamente complicado. Então, veja, você está começando com um estado super simples, né? Isso é simplesmente um patamar, e evolução temporal, né? Simplesmente um patamar, e evolução temporal é bem complicada. Tá? Okay? Porém, você consegue fazer, né, numericamente. Tá? Então,
Você vai trocando o tempo aqui, né? E vai calculando isso aqui numericamente. Então, no instante zero é simples, né? Você volta para a função de onda original. Está aqui o retângulo aqui que eu já tinha falado. Você tem o patamar aqui em cima, né? O livro, dependendo da edição, ele esqueceu esse A aqui, né? Então, o patamar inicial aqui é em t igual a zero, né? Tá? E você evolui para outros instantes, por exemplo, só para ficar 2 aqui, ó, menos meio de k ao quadrado aqui, você pode escolher t um múltiplo aqui de ma ao quadrado sobre h cortado. Aí você tem essa outra curva aqui, que aí você tem que aplicar algum método numérico. Tá? Okay. Nunca dá para calcular exato isso? Dá, mas são casos bem raros. Você vai calcular no terceiro problema aí da lista, o pacote gaussiano dá para você calcular exato, mas eles são casos raros. Você, em geral, tem que apelar para um método numérico. Tá? Mas isso não impede da gente ver casos extremos. Por exemplo, se eu fizer o A muito pequenininho, na verdade é K vezes A muito pequenininho. Se eu fizer K vezes A muito pequenininho, ou o A sendo muito pequeno, o meu patamar ele é bem estreito, né? Você lembra que aqui tinha largura 2A, né? Certo? Lógico, isso vai subir, né? Para manter a área normalizada a 1, né? O módulo ao quadrado igual a 1, certo? Ok? Afinal de contas, o Azão a gente achou, né? Que vale 1 sobre raiz de 2A, então você vai fazendo o A pequeno, este cara sobe enquanto isso vai ficando estreito, certo? O que isso significa? Que a partícula estava muito bem localizada, né, em torno do x igual a zero. À medida que você estreita isso, você está fazendo o desvio padrão na posição indo a zero. Tá? Agora, em compensação, o φ de k, ele vai ficando cada vez mais largo. Né? Note, volta lá para trás. Quem era o φ de k? A gente tinha achado aqui, ó. O φ de k, né, era um seno aqui com raiz, etc. Se você fizer esse A, né, indo a zero, isso aqui vai ficar simplesmente k vezes A, né, aproximação linear aí do seno, né, k vezes A, tá? E o k, e o k de cima corta com o k de baixo, certo? E eu fico só com uma constante. Sim? Uma constante que, como A é pequeno, eu estou supondo A pequeno, né? É uma constante bem pequenininha, então é um valor constante, porém bem baixinho. Então é bem largo no espaço do K. Só que K, a gente viu na aula passada, eu tinha definido K para partícula livre, né? Como o P, nós descobrimos isso aqui com De Broglie, né? O momento P e K só difere da constante de Planck reduzida. Então, dizer que o K está bem amplo no espaço do K é, na verdade, dizer que está bem amplo, né, no espaço do momento. Sim? Então, quando a partícula está muito bem localizada na posição, no espaço da posição, ela está completamente deslocalizada aí, né, no espaço do momento. Então, isso é um exemplo de princípio da incerteza, que a gente sabe que para todo sistema quântico tem que ser obedecido. Sim? Então, você tem certeza da posição? Legal. Você perde toda a informação do momento. E quando A for muito grande? Aí é o contrário. Né? Então, a dispersão na posição é ampla, certo? Você está aumentando a largura do patamar, lógico, isso tem que descer para manter a área igual, a área do módulo ao quadrado igual a 1, tá? Ok? Então vai ser bem largo isso daqui para um A muito grande. Em compensação, se você voltar na transformada, né, na transformada da
função de onda inicial, você vê que isso aqui é nada mais do que uma função que tem um pico em k igual a zero, né? Eu só reescrevi diferente aqui, eu passei um a aqui para ficar... Imagine isso aqui, ó, um z aqui, ó, seno de z sobre z, isso aqui não, é só uma constante. Tá? Então você tem um seno de z sobre z, tá? Para plotar. Você já sabe como é, né? Para z indo a zero, isso é o limite fundamental, isso dá 1, né? Sim, ou seja, essa fração aqui é igual a 1. Não? Sim? Então só sobra essa constante. Tá? Agora, para qualquer múltiplo de π sobre a, isso vai dar zero. Então, logo no primeiro múltiplo de π sobre a aqui, ó, né? Já se anula e o resto é só oscilação. Tá? Então a gente vê que tem um pico, né, em torno de k igual a zero no espaço aí dos casos, no espaço dos momentos. Novamente, é o princípio da incerteza, só que agora é o contrário. Né? Eu tenho a posição mal definida, né, mas o momento está extremamente bem definido, está extremamente bem localizado em torno de k igual a zero, em torno de p igual a zero. Tá? Okay? Então isso você sempre pode analisar, mesmo que a função seja difícil de integrar. Tá? Legal. Agora, só para fechar aí, na aula passada a gente viu, né, um paradoxo, entre aspas, aí mesmo. Não há paradoxo. Sim? Porque essa palavra, eu detesto essa palavra. Né? Mas, bom, eu quero mostrar que não tem paradoxo no que a gente viu na aula passada. Nós tínhamos visto duas velocidades, né? Uma velocidade que eu chamei de clássica, que seria a velocidade da partícula, né? E a velocidade que eu chamei de quântica, que seria a velocidade, aí, como a gente vai ver, na verdade, da fase. Tá? Mas, bom, o que é o pacote de onda? Né? O pacote de onda, na verdade, é uma soma ali, né? Uma integral sobre infinitas, né? Frequências, infinitos casos, infinitos momentos. Aí, tá? Okay? Então, como no desenho aqui, você tem uma envoltória, certo? Um envelope aqui contendo, para você conseguir produzir essa onda desse jeito maluco aqui, você tem que somar, integrar, né? Sobre inúmeras frequências. Tá? Okay? Então, o que é a partícula? A partícula é toda essa envoltória aqui, é isso que a gente vê. Né? Por exemplo, o que é um elétron livre, por exemplo. Né? Você vai ter esse pacote representando esse teu elétron. Agora, as frequências individuais aqui, cada uma delas vai te dar uma onda que vai somar e vai ser essa curva maluca aqui, essa curva toda bagunçada. Então, para cada uma delas, para cada um desses Ks, você tem a chamada velocidade de fase. Para cada uma dessas oscilações individuais, aí você tem a velocidade de fase. Agora, o pacote inteiro aqui se move, né, como um grupo de ondas. Tá? Onde que você vê isso? Isso não é só na mecânica quântica. Você vê isso em inúmeras partes da física. Tá? Então, por exemplo, ondas numa cordinha. Né? Eu consigo fazer um pulso numa corda. Então, inúmeros pulsos com a mesma frequência só tem um K. Tá? Okay. Agora, já um único pulso, como eu já comentei bastante tempo atrás, acho que foi a segunda aula, né? Eu precisava, como eu disse lá, eu precisava de um bando aí de uma coleção de Ks. Tá? Okay. Então, a velocidade de grupo nem sempre é igual à velocidade das fases individuais. Tá? Isso pode ser tanto maior, quanto menor, quanto igual, depende do meio, depende do tipo de onda. Então, por exemplo, numa corda é igual. Mas na água, se você jogar uma pedrinha na água e observar com calma, o grupo, a velocidade do grupo das ondas é metade da velocidade da fase. Tá? Tem inúmeros exemplos para a luz também. Tem, por exemplo, a luz no vácuo, né? Vai ser igual também.
Ok? E quem determina isso? É o ômega. Tá? É aquela função lá na primeira equação, aqui, esse ômega. No caso da partícula livre, é lógico, o ômega é h cortado k ao quadrado sobre 2m. Bom, o importante é que o ômega vai com k ao quadrado. Tá? Eu já vou usar isso já. Eu estou deixando livre aqui, por enquanto. É um ômega genérico. Tá? Okay. Legal. Então, aqui. Como é que eu determino se é igual, se é diferente, se é o dobro, etc., como a gente percebeu na aula passada. Né? Bom, primeiro eu vou pegar o pacote, né, a equação 1 ali, né, essa equação 1 aqui, e eu vou expandir, né, em torno de um certo k igual a k0. Eu vou supor que o φ de k ele só é relevante, né, ele tem um pico em torno de k igual a k0. Tá? Por que eu posso fazer isso? Porque eu estou preocupado com o grupo, eu quero distrair a velocidade do grupo dessas ondas. Sim, eu não preciso me preocupar com cada um dos Ks, eu vou olhar para um K genérico aqui, um K geral. Tá? Um certo K que eu vou escolher como K0. Então eu não perco, né? Eu não perco informação fazendo isso, supondo que o φ seja um pico, como nos casos ali extremos do patamar ali da partícula livre. Né? Tá? Legal, então, se eu supor isso, lógico, eu posso expandir a própria né? Normalmente você chama isso de velocidade angular, né? Assim, física mais adulta, a gente chama isso de relação de dispersão, tá? Desse ômega aqui. Eu vou expandir esse ômega em torno de K0, vou usar Taylor só até a primeira ordem, assim. Então, o ômega em K0, vou chamar de ômega 0 aqui para facilitar a notação. A primeira derivada, né, calculada em K igual a K0, eu vou chamar de ômega 0' aqui, tá? E aqui fica a primeira aproximação linear. Né? Tá? Então, eu vou jogar isso na equação 1, sim, já copiei ela aqui. Já vou jogar esse ômega aqui, ó, né, expandida dessa forma, tá? E eu ainda vou fazer o seguinte, eu vou trocar de variável, porque eu quero centralizar em torno, né, do K igual a K0 para facilitar o cálculo. Tá? Legal. Então, note, esse K0 é uma constante, sim, no princípio é só o pico aqui que eu estou inventando. Tá? Então, o ds é igual a dk, eu já posso trocar o dk igual a ds, certo? Todo lugar que tiver k, é só passar para o outro lado aqui, ó, vai ser s mais k0, ó, então no lugar de k vai ficar s mais k0, aqui dentro vai ficar s mais k0, até essa linha aqui tá tudo perfeito, tá tudo, não tem nada aproximado, eu vou aproximar agora. Sim, eu vou usar essa expansão em Taylor aqui, ó. Eu vou colocar aqui o ômega 0, mais ômega 0 linha, e quem é k menos k0 agora é s, certo? Ok? Só fiz a aproximação até agora aqui no ômega, ou na relação de dispersão. Sim? Eu vou deixar para você se divertir, é um truquezinho, você soma e subtrai aqui, ou simplesmente teste, que é, eu posso escrever dessa forma, eu posso fatorar essa parte aqui na frente, ó. Sim. Eu vou deixar, faça distributivo e teste, é o jeito mais rápido. Vai voltar a ser essa expressão aqui, ó. Tá? Eu vou deixar para você se divertir. Sim. Vai ter essa fase geral, que a gente já viu, acho que na lista 5, né, que não interessa muito isso aqui. A hora que eu tomar o módulo ao quadrado, eu já vou adiantar aqui, não vai sumir, certo? Mas note que para t igual a zero, isso é exato, tá? Para t igual a zero, usando a nova variável aqui, né, volta lá para a segunda equação aqui, para t igual a zero, isso era φ de k, etc, troca, então a k não é mais k, é s mais k0, s mais k0 e o dk é igual a ds, né? Certo? Tá aqui. Então, a função de onda inicial escrita com essas novas variáveis aqui, com a nova variável s, se você comparar
a função de onda em tempos posteriores com a função de onda inicial, né? Se você olhar bem essas duas, essa parte toda aqui, bom, tirando essa fase geral aqui, ó, essa fase global, né? Toda essa parte aqui é a mesma expressão, né, que psi de x0, só que ao invés de ser x aqui, isso aqui está modificado para x menos ômega 0' vezes t. Tá? É a mesma integral, só que com um shift. Ao invés de ser x, isso é x menos ômega 0' vezes t. Tá? Então, se eu comparar essas duas expressões aqui, a primeira linha e a segunda linha, eu percebo que o psi de x no instante posterior é essa fase aqui, né, vezes a função de onda para um instante, né, t inicial deslocado aqui no espaço. Ou seja, ele andou para frente, né? Sim? Você lembra? Quando eu subtraio, né, alguma coisa, x menos alguma coisa, o teu pacote caminha para frente. Sim? Então, eu acabei de concluir que para caminhar, né, para evoluir no tempo, basta eu me mover no espaço, né, trocar x por x menos ômega 0' vezes t. Então, o pacote se move, né, o que interessa para nós é o módulo ao quadrado, então essa fase só. Né? O que interessa para nós é o quê? Qual é a velocidade aqui, né? Você vai dividir esse coeficiente por esse aqui. Aqui é 1, né? Então vai dividir ômega 0' por 1, isso é a velocidade. Mas ômega 0' é d ômega, né? Se eu voltar aqui para trás, isso aqui é d ômega dk evoluído em k igual a k0. Tá? E aí o k0 não interessa, ele já sumiu da conta. Por isso que não faz diferença assumir que tinha um pico aí. Tá? Então, isto aqui é nada mais, o d ômega dk, do que a velocidade do grupo. Tá? Isso é geral, isso não é só para esse pacote, não. Essa fórmula aqui, ó, a velocidade do grupo é d ômega dk, isso é geral. Tá? Para o caso específico em que a relação de dispersão varia com k ao quadrado, é lógico, né, aqui vai derivar, vai cortar, etc. Eu vou ficar então com h cortado k sobre m. Agora, se eu comparar com a velocidade para cada uma das frequências, aí, ou momentos, etc., para cada uma das fases que constituem o pacote, né, individual, isso aqui é a definição da aula passada, assim, okay? O coeficiente da fase individual para um certo k fixo, né? Sim? É o que multiplica o t, é o que multiplica o x. Né? Então, bom, uso de novo essa fórmula aqui, vai só simplesmente cortar esse k, tem um k no denominador. Né? Eu comparo as duas e eu vejo que tem, então, realmente aqui esse fator 2 aqui, que é o mesmo, né, da aula passada, só que a aula passada eu tinha chamado isso aqui de clássico, né? Que é o grupo, é o pacote, né? Assim, é o que representa a partícula. Né? E essa aqui é a fase para uma onda individual que compõe esse pacote. Tá? Então, realmente você tem essa relação aqui, esse fator 2, não é nenhum paradoxo, certo? São simplesmente velocidades diferentes. É a velocidade do pacote e a velocidade da oscilação individual. Tá? Ok. Então, é natural, existe isso em todo o fenômeno de ondas. Tá? Lógico, né, como eu comentei, na corda é igual, ok. Na água é metade, legal. Na partícula quântica livre é um fator 2. Tá? Então, não tem paradoxo nenhum, são diferentes velocidades. Tá? Aliás, uma coisa que talvez, só curiosidade, que você já deve ter ouvido, o sujeito descobriu que tal coisa anda mais rápido do que a luz. Né? Sempre de tempos em tempos tem algum espertalhão inventando um negócio assim. É sempre a mesma história. O sujeito confundiu velocidade de grupo com velocidade de fase. Tá? Então não caia nisso. Certo? Tem sempre um engraçadinho aí que interpretou mal, ou, bom, foi por acidente às vezes que aconteceu isso, tá? Então, não há nada demais por exemplo, a velocidade da luz
né? Ah, eu tenho o dobro, não quer dizer nada. A luz continua andando com C, certo? Você só está interpretando errado, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.